Bom, muito bom dia, sejam bem-vindos ao webinar de Cloud. Nesse ano a gente começa a falar sobre Office 365, mas não aqueles eventos, aqueles conteúdos que vocês já estão acostumados a receber. Então vocês vão notar nesse webinar e nos próximos webinars que a tentativa aqui é simplificar bastante aquilo que a gente já conhece. Então, a gente sabe que licenciamento, Microsoft, às vezes é complexo e isso parece se estender para a cloud. Então, o meu objetivo principal com esses webinars é desmistificar a complexidade de licenciamento do Office 365, mas mais do que isso, entender de fato o que o teu cliente está esperando receber e onde que o Office 365 se encaixa na necessidade do seu cliente. A gente sabe que tem ferramentas fantásticas dentro do Office 365, mas o que isso confere com o que o cliente precisa, o que o seu cliente está pedindo hoje. Então hoje a gente vai dar uma olhada, visão geral do Office 365. A gente vai simplificar bem o entendimento do que é o Office 365, mas sem ir para teorias. A gente vai olhar um pouco para a prática de como isso funciona. Qual a diferença de você usar Office em cloud e Office local? Como que você vende para o seu cliente o que ele realmente precisa? E qual a vantagem de você usar um pacote de Office 365, um contrato de cloud para compra de software? Então hoje é uma visão geral, mas vocês devem ter recebido no e-mail aí um calendário com todos os webinars que vão acontecer, ou quase todos os webinars que vão acontecer agora no começo do ano. A ideia é que os próximos webinars, depois desse aqui, sejam de aprofundamento em cada um dos segmentos do Office 365. E aí não olhando só para a Microsoft. A gente está olhando para outras ferramentas que ajudam a vender Microsoft, que ajudam a dar manutenção no Office 365. A gente vai explorar com detalhes ferramentas novas, que não são novas, mas talvez novas para o nosso dia a dia. Por exemplo, EMS, o Skype for Business, de fato, até o final, o que ele pode fazer, o que é o tal da telefonia integrada. Então, eu quero convidar vocês para se inscreverem assim que os webinars tiverem um registro liberado para você se inscrever. Hoje a gente vai dar uma visão geral, mas nos próximos webinars a gente vai aprofundar em cada uma das ferramentas. Sempre olhando para o lado comercial, para você entender como é que você entrega um valor usando o Office 365, mas também do ponto de vista técnico. O que de fato eu trago de funcionalidade, de recurso, como é que funciona a configuração, como é que funciona a migração, principalmente se você não teve nenhuma experiência com isso ainda. Então é possível que você comece a ganhar dinheiro com o Office 365, mesmo que você não tenha ainda uma experiência muito antiga de Office para começar a trabalhar. Eu também queria convidar vocês para conhecer o canal do YouTube. Como eu falei, todos os webinars que a gente está fazendo estão sendo gravados e disponibilizados no canal da Ingram no YouTube, no novo canal da Ingram no YouTube. Eu vou deixar para vocês no chat o link para esse canal. Acessem, todo o conteúdo vai ser divulgado lá, tudo que a gente tiver vai ser divulgado nesse canal do YouTube. E também a gente falou no finalzinho de 2016 vários temas sobre Azure, do começo ao fim. Então a gente estudou os principais itens daquele pacote Easy Azure. Se você perdeu algum desses webinars, você vai encontrar esse conteúdo lá no canal do YouTube, se você precisar de material também. Mas nós fizemos no final do ano, não sei quantos de vocês conseguiram participar, mas nós fizemos uma pesquisa para saber também quais temas vocês gostariam de saber, gostariam de ter mais detalhes do Azure. Esses temas provavelmente não vão virar webinars, mas eles vão virar instruções que podem ir para o canal do YouTube. Então acompanhem o que for publicado lá. Alguns desses itens, por exemplo, automatizações, bancos de dados, como fazer propostas, alguns dos itens mais voltados aí, a gente vai colocar em separado exclusivamente por lá, para que vocês possam acompanhar. E eu deixo aí o link de votação também, ele ainda está ativo. Então, se você tem algum tema que você gostaria de ver relacionado à Azure,
entra nesse link que eu acabei de postar aí no chat para vocês e faça uma votação. Você pode escolher a opção outro ali, ou votar em algum dos itens para aumentar o número de votos neles, e a gente antecipa a apresentação disso para vocês. A gente deve fazer isso também para o Office 365, mas como a gente está no comecinho dos webinars, primeiro a gente vai focar na realização do webinar e depois nesses temas mais específicos. Talvez a primeira pergunta que alguém faça quando pega uma lista de preço de Office 365, seja via site, seja através da Ingram, é a pergunta de: se o Office 365 é uma coisa só, por que é que a gente tem tantos SKUs diferentes? Essa aqui é a lista de preço da Ingram só para cloud. E a gente está falando de mais de 380 itens diferentes nessa lista. Então, você deve perguntar: mas Mauro, você está querendo me falar de simplificação e me apresenta uma lista de 380 SKUs diferentes. Onde está a simplicidade disso? Qual a diferença disso para aquele licenciamento Microsoft que você já conhece, que tem mais de 1000 itens só numa lista de sistema operacional? Qual a diferença? Como é que você simplifica tudo isso? A primeira coisa que a gente precisa analisar é se a gente tem um bom entendimento do que é de fato Office 365. Porque no nosso conceito, para quem já está o tempo todo trabalhando com isso, sabe que Office é isso aí. É a caixinha de Office, é o que a gente conhece de Office, é isso que a gente entende como Office. Mas e o 365? É uma nova versão, é um novo modelo, é uma nova licença? Na verdade, nós precisamos fazer uma revisão das duas coisas que a gente sabe, não só do 365, aliás, eu queria que vocês respondessem no chat se alguém sabe ou tem ideia do que é esse 365, já que o último Office que a gente teve foi 2016, seria o 2017 agora. Alguém arrisca falar no chat por que 365? Alguém já respondeu aqui. Temos exatamente essa resposta que vocês estão dando no chat. São 365 dias do ano. Ok, temos uma definição então para o que é o 365 desse Office 365, mas um Office 365 dias do ano significa Word e Excel o ano inteiro? Será que a gente entendeu bem o que é esse conceito? Então eu queria ver um pouquinho mais sobre a escolha do nome dessa ferramenta. Eu acho até que a Microsoft escolheu um nome para o Office 365 que causa mesmo essa confusão. Mas a gente precisa lembrar primeiro o que é um Office. Office é isso aí que vocês estão vendo. Então o Office não é o Word, não é o Excel, o Office é isso que vocês estão vendo nessa imagem. E quando a gente começa a pensar em Office 365 pensando nessa imagem, aí a gente tem um entendimento um pouco diferenciado. É interessante você ter à sua disposição um escritório que funcione 365 dias do ano, não é? Não só um Word, um Excel, um PowerPoint, mas sim um escritório todo. Então entenda o Office como um escritório. E aí, eu quero colocar essa imagem para vocês que vai simplificar o entendimento do que é o Office. Todos aqueles 380 part numbers, 380 SKUs que vocês viram naquela lista, se resumem a esses 4 pontos aqui. Que são baseados naquilo que o funcionário usa no dia a dia. Raciocinem comigo o seguinte: o que é que um funcionário do cliente de vocês precisa para conseguir trabalhar? Ele precisa de comunicação, então ele precisa de um telefone, ele precisa ter alguma maneira de se comunicar com os colegas e com os clientes dele, as pessoas de fora. Ele precisa de um e-mail. Se alguém tiver com o áudio aberto, verifica se você está com o áudio no mudo, para a gente conseguir seguir a apresentação sem interrupção. Então ele precisa de comunicação, ele precisa de e-mail. A gente sabe o quanto que o e-mail ainda é utilizado no meio empresarial para os contatos, então é uma ferramenta imprescindível hoje.
Ele precisa ter os arquivos que ele usa para trabalhar e, logicamente, ele precisa de alguma ferramenta para trabalhar com esses arquivos, mas ele não consegue nem abrir esses arquivos para visualizar. Eu diria que com esses 4 itens, você consegue montar o básico de um escritório. Talvez um 5º item aqui seria o próprio sistema que é usado na empresa. Um SAP, um TOTOS, o próprio sistema que é usado na empresa. Então, os funcionários têm acesso a esses 5 grupos de coisas. Claro que dentro de cada grupo você tem peculiaridades, mas basicamente tem esses 4 serviços que o funcionário consegue desempenhar o trabalho dele. Ele pode chamar esse conjunto de um escritório. Nesse momento eu vou deixar a parte de sistema de fora, porque isso vai ser um próximo webinar, a gente vai falar de Dynamics. Mas eu quero focar nesses 4 itens, porque aqui a gente começa a entender por que 365. Sem comunicação ele pode ficar, sem um e-mail ele pode continuar trabalhando, sem acesso aos arquivos dele ele consegue continuar trabalhando, ou sem ferramenta para usar tudo isso, ferramenta para ver e-mail, ferramenta para abrir arquivo, para editar arquivo, ele pode fazer. Então esses 4 grupos vão além de grupos, são 4 pilares para que você use no escritório de fato. E aí eu quero que vocês entendam o seguinte, tirando qualquer um desses 4 pilares aqui, a gente tem um escritório falho ou talvez impossibilitado de permitir que o usuário e o funcionário trabalhem, nós temos que ter essas ferramentas 24 horas. Então é por isso que a gente chama de Office 365, de escritório 365 dias. Percebam que o Office em si, o Office que a gente conhece, a caixinha, é um quarto de tudo que é Office 365. Então a partir de agora, todos os pacotes, tudo que a gente tem de Office, tudo que funciona no escritório, tudo que é 365, está nesses 4 grupos aqui. Ou seja, você tem 4 produtos que você precisa aprender como funcionam. Em cima desses 4 produtos é que vocês conseguem montar tudo o que vocês precisam de estratégia para a venda de Office 365. Aí vamos abrir um pouquinho e comparar com o que o cliente tem hoje e o que é dentro do Office 365. Primeiro item aqui, telefonia ou comunicação. O que costuma se ter nas empresas? Um telefone e um PABX, por exemplo. Você já tem aí um conjunto suficiente para fazer uma comunicação. Mas a gente sabe que muitas necessidades estão aparecendo com a evolução tecnológica, com a maneira como os clientes são atendidos. Então, o cliente de vocês, ele atende os clientes dele. A maneira como ele tem essa interface com os clientes dele está mudando. A gente tem já há um bom tempo a inclusão de chat. Quantos já puderam utilizar algum serviço de atendimento que tem chat? Como vocês conseguem resolver mais rápido? Como consegue ser mais efetivo? E além disso, é mais um canal de atendimento. É mais uma oferta que o seu cliente pode oferecer para os clientes dele. E quando a gente fala de conferência visual, o que se precisa de estrutura em uma empresa para você conseguir montar conferência visual usando telefonia, áudio, videoconferência? Compartilhamento de tela. Quantos de vocês mesmo, parceiros, utilizam ferramentas que fazem compartilhamento de tela? Por exemplo, um TeamViewer. Compartilhamento, controle de tela remoto. Os clientes de vocês também têm TI, também atendem o usuário. E por que eles utilizam um TeamViewer, utilizam uma ferramenta terceira que faz parte da comunicação? Nós temos aqui webcast e streaming de reunião. Quantos clientes de vocês têm pessoas que querem participar das reuniões, mas estão fora do escritório, estão em outro local, estão em outra unidade? Vocês sabem o quão difícil é montar uma conferência ou participar de uma conferência visual. Mas, por exemplo, um webcast, ou uma apresentação, ou trazer pessoas para participar de reuniões só como espectadores. Você precisa montar uma videoconferência completa para conseguir fazer isso, né? E a inclusão do smartphone. Como é que eu uso o meu smartphone para fazer ligação? Que eu uso o smartphone em cima de VoIP? Que eu integro meu smartphone com a telefonia da empresa? Olha quanta coisa
está mudando no dia a dia, e aquele telefone PABX lá atrás, que a empresa tinha implementado, já não está sendo mais suficiente. Para tudo isso, esse pilar do nosso escritório é atendido por Skype for Business. Então agora a gente começa a dar nomes para os pilares. Primeiro pilar de comunicação, Skype for Business. E aí vocês veem aí que todas essas funcionalidades, o que é exibido aqui, consegue ser atendido pelo Skype for Business. Segundo pilar é e-mail. O que as empresas e os clientes de vocês costumam ter para manter esse e-mail? Vou ser otimista, pensando em Microsoft aqui, mas a gente pode estar falando de e-mails Linux, um servidor Linux, mas pensando em servidor Microsoft mesmo, fora o próprio servidor físico, que vocês, não sei, se você vende servidor, você sabe o preço que é um servidor. Aí a gente começa a ter algumas coisas de licenciamento que eu particularmente nunca entendi a necessidade, mas quem já ouviu falar de cloud access? Então está aí o tipo de licenciamento que quem está utilizando um servidor Windows, um servidor de e-mail, precisa, e já começam algumas coisas sem muita explicação. Aí a gente precisa de um software de e-mail, um Exchange, e cloud novo. Mais uma vez, a gente está licenciando coisas e ainda não começou a usar. Quantos clientes de vocês ainda guardam informações em PST? Ou guardam informações em máquinas locais, que estão fora de um pool de backup? Qual o risco que você tem nisso? Já que o e-mail não é um detalhe, é um pilar. Você perder informações de e-mail é uma situação crítica para algumas empresas, né, para alguns clientes de vocês. E aí, toca ter uma solução de backup, toca comprar certificados digitais, se você quiser que esse pessoal saia da empresa e continue acessando o e-mail. Toca comprar uma solução de anti-spam. E aí a gente começa a falar até de contingência de storage, contingência de servidor. Quem trabalha com a venda de tudo isso sabe o tamanho dessa conta para fazer funcionar um servidor de e-mail dentro da empresa. E por mais que vocês trabalhem com hardware, com a venda de servidores, com a venda de equipamentos, a gente sabe, e isso até queria compartilhar com vocês uma experiência pessoal. Eu vim de um parceiro como vocês. Hoje eu trabalhei por muitos anos num parceiro que via exatamente esses mesmos cenários. Talvez não todos, mas provavelmente a maioria de vocês sabem o quão disputado é o mercado de hardware, o mercado de venda simples de servidor. A menos que você seja especializado na venda de um determinado equipamento, você é o melhor do mercado naquele equipamento, você consegue explorar margens incríveis nisso. Vender esse tipo de cenário é uma coisa que tem muita gente fazendo. E isso impacta diretamente na margem que você tem. No final, depois de desenhar uma solução usando os seus melhores técnicos, os melhores arquitetos, vai ser tudo definido por causa do preço, porque tudo se resume em part numbers iguais do seu concorrente. Então, por mais que isso tudo gere um volume de faturamento gigante, no final das contas, o que você tem é dor de cabeça com entrega, dor de cabeça com manutenção, com garantia, um volume altíssimo de faturamento que você olha no final e não te deu quase nada de margem. É esse conceito que precisa mudar. Tudo isso você conseguiria ter, por exemplo, um Exchange. Um Exchange online que é um pilar do Office 365. Então, segundo pilar, para a gente aprender o que é simplificar o que é Office 365. Então, primeiro é Skype, segundo é e-mail, é o Exchange. Terceiro pilar, arquivos. Como que funciona hoje nas empresas, nos clientes de vocês, arquivos? Já coloquei logo primeiro aí, que eu duvido que não tenha um cliente de vocês que não está usando a área de trabalho como um belo repositório de arquivos totalmente fora da solução de backup, totalmente fora do controle. Quantos gerentes, funcionários de TI dos seus clientes gastam tempo ouvindo o usuário que perdeu o arquivo porque salvou na área de trabalho? Ou então,
cara que evolui um pouco mais, compra um servidor, que vai ser um file server, que vai guardar todos os arquivos, só que aí começa o que precisa para esse servidor funcionar. Talvez eu precise de uma storage para guardar tudo isso. Talvez eu precise de um Windows para fazer esse compartilhamento. Talvez eu precise desse negócio aí que eu pus na tela. De novo, aparecendo, sendo cobrado no licenciamento, sendo que o meu objetivo não é acessar o Windows. Meu objetivo é entregar arquivos para o meu usuário final de forma segura. Por que eu preciso de uma infraestrutura desse tamanho para manter tudo isso e no final a gente descobre que o usuário está guardando o arquivo dentro do e-mail? Não é? Quantos clientes de vocês enviam e recebem e-mails com anexos e é lá que está guardada a informação? Eu já vi casos em que o cliente procura planilhas com informações confidenciais, inclusive, que estão exclusivamente dentro de um e-mail, como um anexo, e usa descaradamente o e-mail para guardar arquivos. Isso sinaliza uma coisa que está acontecendo que é muito errada. O usuário não está recebendo o serviço de arquivos, que é um pilar do escritório dele, não está recebendo isso de forma adequada. Por isso que ele usa o e-mail, por isso que ele usa a área de trabalho, e por isso que ele perde esse arquivo e liga para a TI e gasta chamado de suporte. Aí eu pergunto, e o smartphone? E e-mails em qualquer lugar? A gente sabe que agora o Office, além de 365, o Office é anywhere. O Office é em qualquer lugar. Quantas conferências no tempo de revendas, no tempo de parceiro que eu trabalhei, quantas conferências foram feitas num posto de gasolina, numa Starbucks, num café qualquer, no meio da estrada? Quantas vezes você tem que falar com o seu cliente a hora que ele precisa falar com você? Então, como é que você trabalha se o seu escritório não é anywhere, não é em qualquer lugar? E aí a gente começa a falar de algumas coisas que as empresas sentem falta, mas ainda nem perceberam que sentem falta. Por exemplo, o workflow. Quantas vezes um e-mail tem que ser enviado para alguém, que vai aprovar esse documento que foi enviado no e-mail? Essa aprovação tem que ser impressa e assinada hoje. Isso gera um formulário, o formulário tem que ser preenchido, tem que ser... Olha o tamanho de um processo que toda empresa tem, todo cliente de vocês tem um processo. E hoje, em pleno 2017 que nós estamos, falando de inteligência artificial, falando de sonda em Marte, e a gente ainda está falando de workflow impresso num formulário para preencher e alguém assinar para aprovar um processo e ser totalmente eletrônico. Aí uma deficiência de arquivo eletrônico. É por isso que o e-mail é enviado com arquivo em anexo para ser aprovado. E quando a gente fala de intranet, quantas empresas, quantos clientes de vocês contratam empresas para fazer intranet e, pelo fato de você talvez não ser um desenvolvedor web, um programador que faz site, que faz intranet, você fica de fora desse negócio. Por que você não pode participar de um desenvolvimento de intranet, que é uma coisa extremamente importante para empresas, do ponto de vista de produtividade, e eles estão contratando web designers, estão contratando desenvolvedores, reinventando a roda todas as vezes que precisam de intranet. E versionamento de arquivo, o que você precisa para recuperar um arquivo de ontem? Parem para pensar o que o cliente final precisa, o que o cliente de vocês precisa, o seu usuário lá, o usuário do cliente. Quando ele fala assim, eu alterei esse arquivo, eu preciso recuperar ele de ontem. Quantos chamados ele tem que abrir na TI para pedir para recuperar backup, e pega a fita, e põe a fita no servidor, e encontra o arquivo, mostra o arquivo para o usuário vê se é aquilo mesmo que ele queria, aí ele fala, não foi ontem, foi anteontem, e a fita de anteontem está externa no meu data center, já levaram embora. Tem que ligar para a empresa que faz a guarda da fita, traz a fita de volta. E a gente está falando de versionamento de arquivos. Sabe o que isso causa? O usuário final começa a salvar arquivos versão 1, versão 2, versão 3, não é? Quem de vocês já viu uma situação dessa? Arquivos cujo versionamento é feito no nome do arquivo. Você tem 10 cópias do mesmo arquivo para cada alteração que você faz. Isso é uma maneira, isso é um indício de que esse cliente precisa de uma solução que faça tudo isso para ele. E aí a gente está falando de um casal assim, que atende perfeitamente o pilar documentos no nosso escritório. Tanto o SharePoint quanto o OneDrive for Business. Cada um com o seu propósito. O OneDrive for Business
para o ponto de vista de usuário e o SharePoint para o ponto de vista empresa. A gente vai ter o webinar de exploração maior sobre essas duas ferramentas, mas entendam que esses dois estão no pilar documentos do nosso escritório. E aí sim, o nosso Office, que é parte desse pilar. O que a gente vê mais acontecendo nos clientes? Caixinha, CD, DVD de Office. Quantos estoques são cheios de caixinhas de Office? E aí quando você quer falar para ele sobre um novo Office 2016, ele fala assim, eu já comprei uma licença. E o pior, está funcionando bem. Para que eu quero um novo Office 2016? Chegou a hora de você transformar a venda do Office, não é uma coisa que vai acontecer a cada 3 anos, que é a linha de desenvolvimento de Office da Microsoft. Você vai fazer uma venda para o seu cliente a cada 3 anos, ou você vai ser o provedor do pilar Office para ele. Aí vem aquela outra pergunta do seu cliente. Mas eu nem uso todo o Office. Vem um monte de coisa aqui que eu nem uso. Eu uso até, inclusive, dentro do próprio Word, do Excel, do PowerPoint, eu uso o extremamente básico. E aí? O que eu faço com essa caixinha de Office que vem com tudo que eu nem sei o nome direito? Sendo que tudo que eu preciso, às vezes, é que no Excel bem simples seja acessado por 2 pessoas. Isso é uma coisa bem antiga, uma dúvida, uma dor bem antiga dos clientes, mas eu tenho certeza que vocês têm algum caso de algum cliente que precisa acessar coisa bem simples. Precisa que 2 pessoas mexam no mesmo Excel. Olha que coisa simples, básica, e que o cliente final não está conseguindo fazer ainda. Claro que existem exceções, existem clientes que já aprenderam como fazer, mas a grande massa, a grande maioria, não sabe nem como fazer isso. E quando fala de smartphone, antigamente a gente realmente tentava rodar um PowerPoint, um Excel, e naquele Nokia azulzinho, logicamente que a gente não ia ter um bom desempenho, nem ia conseguir ver nada. Mas a gente está falando de smartphone, a gente está falando de iPhone 7, a gente está falando de Android, a gente está falando de equipamentos que realmente conseguem ser utilizados como escritório. Editar uma apresentação, editar um documento no smartphone está se tornando uma coisa mais comum. Visualizar documentos do Office formatados já é uma coisa comum pelo Office. Afinal, pelo smartphone, afinal você já consegue ver e-mails perfeitamente. Por que você não conseguiria ver um documento do Office perfeitamente no smartphone? Como é que você instala, abrindo a caixinha, tirando o CD e onde você põe o CD no smartphone? Aí a gente começa a falar de Office de fato. E aí vocês vão ver, então, que desses 4 pilares que a gente falou aqui, o Office é o menor deles. Com toda a capacidade que ele tem, tudo que a gente viu é apenas um pilar aqui, que é o Office, ou na versão instalada ou na versão web. E aí como que você escolhe então, como é que a Microsoft classificou esses 4 pilares, como é que a gente conecta os 4 pilares com a lista de preços? A primeira coisa que a gente tem que pensar, tamanho do cliente. Se o seu cliente tem menos de 300 usuários, ele é chamado pela Microsoft de cliente business. Se ele tem mais de 300 usuários, ele é chamado de usuário enterprise. Ah, mas eu não posso chamar de enterprise o meu cliente que tem 20 usuários? Pode. Eu não posso chamar de business o meu cliente que tem 1000 usuários? Não. A ideia da Microsoft é que você faça realmente uma divisão, e esse divisor é o número 300, mas não que a licença não possa ser utilizada. No Enterprise pode ser usado por um cliente que é business. Uma licença business pode ser utilizada por um cliente que é Enterprise. O único cenário que não pode acontecer é um funcionário usando mais de 300, um cliente usando mais de 300 licenças business. Ponto. Isso serve para qualquer pacote, para qualquer coisa que você olhar nos pacotes. Então vamos agora dar nome para esses 4 grupos aqui. Comunicação a gente viu que é o Skype. Pilar de e-mail a gente viu que é o Exchange. O pilar de arquivos a gente viu que é um casal SharePoint e OneDrive. E o Office é o próprio pilar de Office. Todos os pacotes, tudo que a gente tem no Office 365 ou está enquadrado em um desses 4 pilares, ou é uma feature, uma funcionalidade que dá valor para alguns dos 4 pilares também. E aí, logicamente, eu estou excluindo dessa lista Project e Visio, são 2 itens
que são bem específicos, tá? Fazem parte do Office, de fato, mas como é muito específico para empresas que só precisam disso, eles estão fora desses pacotes aqui. E o outro que eu estou excluindo também é o Dynamics, que tem aí dezenas ou centenas de SKUs específicas, mas entra naquele segmento de sistema que a gente vai explorar mais para frente. Office 365 é isso que vocês estão vendo aí. E aí, o que diferencia o Business do Enterprise? Se a gente pensar no Windows, vou usar o Windows como exemplo para vocês verem que a Microsoft ela faz o mesmo conceito para qualquer ferramenta que ela vai utilizar. Afinal, você tem SQL, Standard e SQL Enterprise. Você tem o Windows Standard, você tem o Windows Data Center. Então, sempre há uma divisão cujo objetivo final é essa segmentação que está aí. Business ou Enterprise. Menos de 300, mais de 300. O Windows tem o Windows Pro, que é o menor, que a gente pode usar dentro de uma empresa. Então é o menorzinho, para o cliente pequeno, ele usa o Windows Pro, que é completo. Qual que é a diferença para o Enterprise? É o Pro com mais cerejas de bolo aí, coisas que vão ajudar a gestão de muitos usuários. Então, no Office 365, a representação é muito equivalente. Ferramentas que estão no Business também existem no Enterprise. A diferença é que o Enterprise tem utilitários para gestão de muitos usuários. Então, colocar licença Enterprise para 20 usuários, você pode estar cometendo dois erros. Primeiro, você está cobrando um preço mais caro, logicamente que o Enterprise é mais caro que o Business, por conta das ferramentas essas. Então, você está vendendo um produto que é mais caro para um usuário, para uma quantidade de usuários menor. E segundo, que você está dando ferramentas de gerenciamento de grande quantidade de dados para uma cliente que tem 20 contas, 20 usuários. Então, a vantagem de você utilizar a Enterprise são as ferramentas que ajudam a gerir grande volume de dados. Se eu pegar cada um dos pilares aqui, o Exchange, por exemplo, ele me entrega no Business, para um cliente Business, 50 GB de armazenamento de e-mail. Um cliente Enterprise, ele entrega 50 ou mais e ainda me entrega as cerejas, me entrega ferramentas extras. Todas as ferramentas do Office 365, se você olhar, vão sempre seguir essa regra. O Office, por exemplo, o Office que está na categoria Business, é o Office que a gente conhece como Standard. O Office que está na categoria Enterprise é o Standard mais o Access, que é uma ferramenta mais avançada para empresas de grande porte. Então, sempre que você fizer esse filtro de tamanho de empresa, você vai saber qual que é o grupo que você vai utilizar. E aí, cada um desses produtos você pode comprar separadamente. Se eu quero só o Exchange, se eu quero só o Skype, se eu quero só o OneDrive, todos eles você podem comprar separadamente. Mas aí a Microsoft, para viabilizar mais venda, para viabilizar mais negócio e para ajudar a compor de fato o escritório, criou 3 opções extremamente complexas de combinação, 3 opções bem complexas de como combinar esses 4 pilares. Está aqui, ó. 4 pilares. 3 opções de venda dos 4 pilares. Ou tudo menos o Office, ou só o Office, ou tudo com tudo. Pronto, está aí resumido todos os pacotes do Office 365. Por que existe essa divisão, esses 3 grupos? Porque a maioria das empresas, a maioria dos clientes de vocês já tem um Office. E nem sempre ele vai querer investir no Office. Então percebam que a diferença entre os 3 tipos de produtos, 3 pacotes que a Microsoft forma, é exatamente pôr ou tirar o Office, ou tudo junto. De repente a empresa só precisa do Office, porque ela ainda não está pronta para usar os outros 3 pilares dentro de um Office 365. Então, se você vendeu apenas o Office para algum cliente seu, e esse cliente está satisfeito com a solução de Office, você pode vender os 3 pilares que estão aqui. Se, ao contrário, ele já estiver utilizando uma estrutura convencional e comprou de você só o Office 365, só a parte do Office mesmo, você ainda tem mais 3 pilares para explorar com ele. E, claro que o objetivo final é você ter os 4 pilares usando o Office 365, porque aí você ganha em intracomunicação. O e-mail falando com o Skype, que fala com os arquivos, que usa o Office para gerenciar tudo. Claro que você tem muitos ganhos quando você usa os pacotes completos. Então,
com exceção do OneDrive for Business, e aí isso para facilitar, o Microsoft deu o OneDrive for Business para qualquer um dos pacotes. Então, qualquer um dos seus pacotes, em vez de você precisar só comprar a parte de arquivos, o OneDrive for Business está dado para qualquer pacote. E o Office Web, a parte web do Office, também está em qualquer pacote. Então, mesmo que você decida comprar só o Office, você já vai receber o OneDrive for Business, que seria, em tese, parte do pilar de arquivos, mas a gente entende que o Office sozinho, sem salvar arquivos, sem lugar para guardar arquivos, ele não ajuda muito o usuário, né? Ele vai ser uma ferramenta ótima, mas se o usuário continua mandando, enviando, recebendo e-mails com arquivos em anexos, já não resolveu o problema de arquivos dele. E o próprio Office Web, que dá para o usuário a permissão para ele usar o Office em qualquer lugar. Então, se ele usar um computador emprestado, ele entrar no navegador, ele tem um Office, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, para ele usar sem precisar instalar nada. E, logicamente, o próprio Office instalado. Né? Quem ainda não conheceu o Ingram Marketplace, esse endereço que está aparecendo para vocês aí, ingrammarketcloud.com.br, é por lá que são feitos os pedidos de compra de Office 365. E existe uma tabelinha bem legal que vocês podem ter aí, que aparece direto lá no site, que coloca lado a lado todos os pacotes. Não as ferramentas separadas, mas os pacotes montados do Office 365. E aí vocês vão ver que esse padrão de 3 pacotes se repete para aquilo que eu falei para vocês. Então, vamos primeiro identificar quais são os produtos que estão sendo mostrados aqui, porque a Microsoft tem essa de não mostrar o nome do produto, sim, o que é que ele agrega. Então, quando eu falo de Office Web, eu não vou chamar aqui de Office Web, eu vou falar de um Office que funciona em tablets, de telefones, versões online do Office. Eu não vou chamar isso aqui de OneDrive, eu vou chamar de armazenamento e compartilhamento de arquivos. Então, a nomenclatura muda nos pacotes aqui, a maneira como é comercialmente apresentado. Mas vamos traduzir isso aqui, ó. Instalação de Office. E Office em tablet e telefone é o Office. Ponto final. Office Online é o Web Office. E armazenamento de arquivos aqui é o OneDrive. Lembra que esses dois aqui a Microsoft está entregando em todos os planos? Dá uma olhada aqui, ó. Qualquer plano que você pega, vai entregar para você esses dois aqui. Todo o restante são os outros 3 pilares. Exchange, SharePoint e Skype. Então, são nomes que são dados diferentes de diferentes funções comerciais aqui, mas são esses 3 pacotes aqui. E olha só como a gente vê sempre um trio de pacotes em cada uma das categorias. Aqui em cima você tem categoria Business, categoria Enterprise. Olha aqui, ó. Primeira opção, tudo menos o Office. Segunda opção, só Office. Terceira opção, tudo com tudo. Então, aqueles 3 pacotes, por mais que seja complexa a apresentação disso, se resume nisso. Ou tem Office, ou é só Office, ou não tem Office. Então, se vocês partirem desse princípio aqui, vocês conseguem montar essa visão. E para o Enterprise, isso funciona também? Também, olha aqui, ó. Só Office, tudo menos o Office, e tudo com tudo. Lembrando que o Enterprise, ele traz para cada tipo de produto alguma cereja. Então, o Exchange, ele vai vir com alguma cereja, porque senão ele seria idêntico ao Exchange que você compra no pacote Business. Qual que é a diferença do Exchange e o Exchange no Enterprise? O Exchange Business e o Exchange Enterprise. No Enterprise tem a cereja. Qual é a cereja? É poder gerenciar muitos usuários. Então, por exemplo, no Exchange você tem uma funcionalidade chamada DLP, que aliás serve para outras coisas além do DLP, além do Exchange. Mas, por exemplo, o Exchange básico do Business, ele é só o armazenamento de e-mails, com spam, com anti-malware, com o básico, o essencial para funcionar. O Exchange do Enterprise é tudo que o Exchange do Business tem, mais Advanced Search, Enterprise Search, DLP, que controla entradas e saídas de informação para evitar vazamento. Então, fica aqui um convite para vocês participarem dos próximos webinars, onde eu vou entrar no detalhamento das ferramentas. Aí você vai ver a diferença quando que você oferece uma coisa de Enterprise, mesmo para um usuário pequeno. Se você oferecer, por exemplo, para uma empresa
que trabalha com informações altamente confidenciais, uma empresa de gestão de investimentos, que tem 20 funcionários, talvez você não possa ir automaticamente para o business, por causa da quantidade. Mas sim, você tem aqui o enterprise por conta da segurança. Talvez, não é segurança da ferramenta, mas segurança de vazamento de informação. No enterprise você tem ferramentas que evitam ou notificam toda vez que um funcionário tentar sair com alguma informação da empresa, mandar uma tabela de preço para alguém, por exemplo. Então são funcionalidades que são cerejas. O e-mail precisa disso para funcionar? Não. Mas de repente você precisa dessa funcionalidade numa situação crítica. Mas guarde na cabeça sempre os 3 pacotes. Tudo menos o Office, só o Office e tudo com tudo. Qualquer produto, pacote Office 365 você consegue enquadrar nesses 3 grupos aqui. E aí um segredo para vocês. Para aquele funcionário, para aquele cliente que fala, mas eu não uso tudo do Office, o Office está muito caro. Para quem ainda não ouviu falar, planos Kiosk. Então, além dos planos que a gente tem, nós temos os planos Kiosk. Por que eu falo que é segredo? Porque às vezes você está competindo com alguém que está vendendo EA, MPSA, contratos de grande volume para grandes empresas, e esses contratos não podem usar esse tipo de licenciamento. Às vezes o que o seu cliente precisa na ponta, por exemplo, uma recepcionista, um atendente que não tem um uso muito frequente do e-mail, tem menos de 2 GB de e-mail, não usa muito Outlook, é só para ter um e-mail. Não adianta você dar uma conta de Exchange Online, plano 1, com 50 GB, se você tem essa opção de quiosque, um e-mail bem simples, com 2 GB, bem mais barato também. Isso pode viabilizar negócios, porque isso aqui não tem limite de quantidade. Então, de repente, daquela empresa de 1000 usuários que você está tentando vender, o business, e não está conseguindo, porque o máximo do business é 300, de repente você vende realmente o que ele precisa em quiosque, e o restante espaço em business. E aí só para diretoria, ou para quem precisa de recursos de segurança mais avançados, você venderia um enterprise. O interessante é que você pode fazer um mix em todos os produtos. Você pode juntar, fazer pacotes com quantidades diferentes. Alguns você compra só o produto, outros só o pacote, um enterprise misturado com quiosque, misturado com business. Você pode fazer a salada que você precisar para atender o seu cliente final. Mas o importante é você entender que tudo gira em torno desses 4 pilares. E aí, para encerrar, por que a gente fala de cloud para Office, que não é cloud, né? Para o Office que é instalado? É exatamente por isso. Nem tudo é cloud. Boa parte do Office 365 não usa a internet para funcionar. Então vai tudo contra aquilo que todo mundo diz que não pode usar o Office 365 porque não tem internet. Você tem um Office totalmente instalado. Você tem um SharePoint que tem bibliotecas locais. Você tem um OneDrive que guarda arquivo local. Não ter internet para usar o Office 365 vai te impedir somente de usar, por exemplo, comunicação e e-mail. Mas isso o teu cliente já faz. Ele já envia e recebe e-mails, ele já faz ligações. Então, o mínimo de infraestrutura para ter um Office, ele já tem, porque sem isso, ele não consegue rodar a empresa, ele não consegue ter um Office, não consegue ter um escritório de verdade. Então, a mudança não é que você está levando o cliente a usar tudo na internet. Você simplesmente está tornando mais eficiente os 4 pilares que ele já tem funcionando hoje, que talvez estejam ineficientes. A vantagem de pagamento flexível, então, esquece aquela coisa de licenças perpétuas, cloud de acesso, pelo amor de Deus, gente, esquece cloud de acesso. A gente está falando de ter um escritório em qualquer lugar, independente de ter ou não ter cloud de acesso. Sem os pagamentos antecipados, que existe uma opção de cloud que você paga antecipado. E muita gente fala assim, poxa, quando eu compro à vista um Office pagando o ano inteiro, ou compro o Office perpétuo, eu estou gastando mais agora, mas aí eu não preciso pagar mais depois. Para quem entende um pouquinho de finanças, quem entende um pouquinho de mercado, sabe que a gente tem uma coisa chamada inflação, a gente tem uma coisa chamada juros. Então, faça uma conta e veja se de repente antecipar pagamentos não está fazendo com que você antecipe juros também. E é lógico que você tem que ter um desconto, lógico que ele vai ser mais barato. Você está pagando hoje o valor futuro, está pagando hoje o uso de uma ferramenta no futuro. E isso é incompatível com o pagamento flexível.
você está sendo obrigado a pagar antecipar os juros. E aí, o mínimo que pode ser feito é te dar um pouco de desconto. Mas, na verdade, você está pagando a mesma coisa, ou mais até, porque você perde a flexibilidade. Acesso em qualquer lugar, com todas as ferramentas do Office vão te dar acesso em qualquer lugar. Quem já comprou o Office já até viu que existe uma permissão que você pode usar o seu Office em 5 equipamentos diferentes. Isso não quer dizer que a Microsoft tem uma licença que vale por 5, mas sim que ela permitiu que esse usuário use o Office que ele comprou em qualquer lugar que ele esteja, mesmo que seja o Office instalado. Então ele pode instalar no notebook dele, no desktop, na casa dele ele tem um, ele também instala, numa outra filial que ele vai visitar que tem um outro desktop ele instala. Então essa instalação múltipla é exatamente para permitir que ele trabalhe em qualquer lugar. E aí você encapsula toda a camada de backup, camada de Windows Server, camada de patches, não apliquei o patch, não fiz atualização, tudo isso você vai encapsular em um serviço. E a responsabilidade é da Microsoft. Quem trabalha com infraestrutura sabe o quão caro é manter uma infraestrutura. Além de comprar, ainda manter isso. Então tudo isso está encapsulado dentro dos planos do Office. A responsabilidade disso é a Microsoft. Se você precisar de ajuda para começar a transacionar ou para entender melhor isso, faça um contato com o seu gerente aqui na England. Se você ainda não tem um gerente específico de cloud, você que é parceiro e começa a transacionar em cloud, você tem direito de ter um atendimento exclusivo para cloud. Então, se você tem algum gerente hoje que te atende em licenciamento, em hardware, mas você ainda não tem contato com alguém de cloud, você tem um time todo em cloud que pode te atender especificamente para soluções em cloud, te dando material, te ajudando com estudos de viabilidade, cálculo de ROI, principalmente se o cliente está mudando de algum licenciamento para o outro. E eu convido vocês para conhecerem o Marketplace. Tem muita informação por lá. O Marketplace ele funciona 24 horas, então se você precisar fazer uma venda que esteja fora de um horário comercial, esqueça a questão de dependência de horário comercial para falar com o seu gerente, para colocar um pedido, para começar. Você tem um Office 365 dias, uma distribuição que funciona 365 dias também. Então, use o Marketplace para gerenciar os seus clientes. Um universo que a gente pode ver em outros webinars, se vocês quiserem. Eu convido vocês para votarem nisso também. E é isso. No próximo webinar a gente vai mergulhar no primeiro pilar, que é o Exchange. A gente vai falar tudo sobre e-mail e vai falar também sobre migração. Quase todos os seus clientes, não todos os seus clientes já usam soluções de e-mail. Então, se você quer trazer para o pilar Microsoft e começar a ganhar em cima disso, além da venda, você tem o processo de mudança. E a gente vai falar sobre tudo que te ajuda nesse processo de mudança. E eu agradeço extremamente a participação de vocês. A gente vai parar a gravação aqui para fazer as perguntas e respostas. E eu vou ler então as perguntas que vocês mandaram pelo chat. E quem não puder ficar, eu agradeço extremamente. Conto com vocês no próximo webinar que vai acontecer no dia 3 de fevereiro às 11 horas. Sexta-feira às 11 horas, sempre. Muito obrigado, excelente tarde para vocês.